Vamos lá então, pessoal, a gente vai estar vendo agora teorema da bissetriz interna e da bissetriz externa em um triângulo, tá? Isso aqui é um conteúdo que você não deve ter visto com muita frequência no seu ensino fundamental, mas de agora em diante ele vai aparecer bastante, tá? Em vários exercícios aí você vai encontrar isso aqui daqui para frente. Então é importante você entender, fazer os exercícios para sempre que aparecer você conseguir resolver ali, beleza? Então vamos lá, teorema da bissetriz interna. Vamos começar com a bissetriz interna. Primeiro, se você não lembra o que é bissetriz, lembra que bissetriz tem a ver com um ângulo, né? Então eu vou traçar aqui uma reta e essa reta, ela vai ser a bissetriz para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, AS. E aí eu vou afirmar para você, o exercício vai afirmar que AS é o quê? AS é a bissetriz, ela é bissetriz do ângulo A, tá bom? Então ela é o quê? Ela é bissetriz lá do meu ângulo A. Ela é bissetriz de A, ok? Então o que é a bissetriz no ângulo? Ela divide o meu ângulo sempre em duas partes iguais. Então aqui vai valer 1, aqui vai valer 1. Ou seja, a bissetriz ela divide isso aqui em duas partes iguais, correto? E aí você vai olhar aqui e vai ver comigo que daquele um triângulo que eu tinha inicialmente, de novo, a gente tem um triângulo inteiro e eu tenho mais dois triângulos aqui. Ela dividiu meu triângulo ao meio e gerou para mim, se você olhar na figura aí, 3 triângulos, tá? E vai haver uma relação entre esses lados aqui. Você vai ver que há uma relação de grandeza entre o segmento BS e o segmento SC, tá? Ou seja, a bissetriz dividiu o meu lado oposto lá em duas partes. A razão de crescimento, ou seja, a proporção entre esses dois valores, ela é diretamente proporcionais aos lados adjacentes a cada um desses pedaços aqui. Eu vou escrever isso aqui para você que fica melhor de entender. Então, na prática, o que eu tenho, gente? Eu tenho aqui o meu lado AB, ou seja, o meu lado AB, ele está para BS, que é o segmento aqui do lado adjacente, da mesma forma que o meu lado AC está para quê? Está para SC, tá? Então aqui a gente tem que esses segmentos vão ser sempre diretamente aqui proporcionais. Então, você memoriza isso aqui, não as letrinhas, tá? A gente vai fazer um exercício na sequência, mas você tem que entender isso aqui, ó. Que o segmento gerado aqui na bissetriz angular, ele gera dois segmentos no lado oposto. Eles são proporcionais aos lados adjacentes. Esse lado está para esse segmento, da mesma forma que esse lado está para esse segmento. Vamos fazer um exemplo agora para ficar mais fácil de você entender isso aqui. Então, olha lá, o exercício fala assim para a gente. No triângulo ABC representado na figura, tem-se que AP é bissetriz do ângulo A. Então, ele está me afirmando que isso aqui é bissetriz. Então, ele dividiu esse ângulo em duas partes iguais. E BC equivale a 18. Ou seja, se eu pegar de B até C, todo esse segmento aqui, ele vai valer para mim 18, tá? De B até C. Determine a medida do segmento BP. Olha o que ele quer descobrir. Ele quer descobrir quanto que vale de B até P. É aqui que está a pergunta dele. A gente vai colocar um X aqui, então, que é o que a gente tem que descobrir. E aí, você olhando isso aqui, ó, a gente consegue aplicar o teorema da bissetriz interna. Eu tenho a bissetriz interna de um triângulo. O que a gente viu? Que cada um desses segmentos aqui, eles estão diretamente proporcionais ao quê? Aos lados adjacentes ali, né? Então, a gente tem aqui, ó, que 15, que é o meu lado aqui, ele está diretamente proporcional aqui ao meu x, da mesma forma que o 12 vai estar para quê, gente? Vai estar para esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho o exercício não me fornece. Só que você consegue descobrir quanto que vale esse pedacinho, né? Porque se eu tenho o total que é 18 e isso aqui vale x, quanto que vai valer isso aqui? Vai valer 18 menos x. Então, 12 está para 18 menos o meu x ali. E aí, só a gente fazer uma regrinha de 3 aqui, tá? Pode já multiplicar direto? Pode, mas aqui eu posso simplificar, ó, esse 15 e esse 12. Se eu dividir ambos aqui por 3, vai ficar para mim 4 e aqui vai ficar 5, tá? Vamos fazer isso aqui cruzado.
5 vezes 18, se eu fizer ela 5 vezes 18, vai dar 90. 5 vezes menos x, menos 5x, que é igual a 4 vezes x vezes 4, ou 4 vezes x, né? 4x ali. Então, trocando de lado, a gente vai ter que 90 é igual a 4x mais 5x, que vai me dar lá que 90 é igual a 9x. X, ele é igual a 90 dividido por 9, que é 10. Então, eu tenho aqui o valor do meu x, que é 10, tá? Então, esse x é igual a 10, já é a minha resposta ali, né? Então, ele perguntou para mim quanto que vale o segmento BP. Então, a gente sabe que BP equivale a 10. Tudo bem? Se você quisesse saber quanto que vale PC, se a pergunta dele fosse quanto que vale PC, 18 menos 10, 8. Valeu? Então vamos lá, agora trabalhar com o teorema da bissetriz externa, tá? Então você vai me acompanhar aqui, ó, que dado um triângulo ABC, a bissetriz nesse caso vai ser de AR, tá? Então AR, ela é a bissetriz ali no triângulo, correto? Então você percebe que essa bissetriz, ela é o quê? Ela é externa ao triângulo, ou seja, ela está dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais. A minha bissetriz é externa. E aí eu fiz aqui o prolongamento, ó, do meu segmento BC, né? E houve lá embaixo uma junção com essa bissetriz, ou seja, houve um encontro aqui entre elas, me originando aqui agora um novo triângulo. Que triângulo que foi originado agora? O triângulo ABR. Beleza, galera? Então, aqui também vai haver uma relação, tá, de segmentos que são proporcionais aqui. Qual que é essa relação de crescimentos proporcionais aqui agora? Agora a gente vai ter assim, ó, que AB, ou seja, esse segmento AB, ele está para o segmento total aqui, que é BR, ou seja, AB está para BR, da mesma forma que o meu segmento AC, ou seja, essa outra reta do triângulo, ele está para CR. E aqui também a gente vai trabalhar nos exercícios aí com uma regrinha de 3 daqui a pouquinho com vocês. Então a gente vai ter isso aqui quando a minha bissetriz for externa. Então, voltando lá, eu tenho que AB está para BR, ou seja, repare que eu estou pegando os dois lados do triângulo. E esse lado está para esse, do triângulo maior formado. Da mesma forma que o AC, que é esse lado aqui onde se originou a bissetriz, ele vai estar para esse segmento que é menor aqui, né? Que ele chega lá para gerar o vértice, que é o encontro, gerando o triângulo maior, ABR. Vamos fazer isso aqui num exercício agora para você conseguir compreender aí melhor. Então vamos lá. O exercício fala para mim assim, ó, na figura AP é bissetriz externa do ângulo A. Então ele está falando para mim que AP, ele é o quê? Ele é a bissetriz externa desse ângulo A. Então aqui e aqui são dois ângulos exatamente iguais, tá? Determine a medida do segmento CP. Ele quer saber quanto que vale isso aqui, de C até P. Ele quer saber quanto que vale esse pedacinho que a gente vai chamar de X. Então, repara que aqui eu tenho uma bissetriz, o quê? Uma bissetriz externa, né? O exercício até falou para mim, mas você olhando a figura você consegue perceber que isso aqui é uma bissetriz externa. Em muitos exercícios ele não vai falar que é bissetriz interna e externa, mas ele vai trazer isso aqui, ó. Ele vai trazer o desenho e aí ele vai trazer para você um pontinho e um pontinho, que indica que é o mesmo ângulo aqui. Ou ele traz lá 25 graus e assim por diante. Você olhando a figura, você também consegue perceber que eu estou trabalhando com uma bissetriz interna ou externa, tá bom? Então vamos lá resolver o exercício. A gente viu ali o quê? Que na proporção eu tenho que esse segmento de AB, né? Ou seja, o total está para o total. Ó. A linha maior com a linha maior aqui, né? O lado maior com o lado maior aqui do novo triângulo. Então eu tenho lá que 16 está
para 16 mais x, da mesma forma que o quê? Que esse 6 está para x aqui. 6 está para x. Então, a gente consegue aplicar aqui o teorema da bissetriz externa. Aqui, gente, vamos lá. Fazer cruzado. Pode fazer cruzado? Já? Pode. Ou o que a gente pode fazer aqui? Simplificar, né? Lembra que eu posso simplificar tudo que não está multiplicando. Então, nesse caso, eles não estão multiplicando. Aqui é cruzado, eu posso simplificar os dois. Eu não poderia simplificar esse 16 com esse 16, porque daí esse x aqui ó, também teria que ser simplificado. Tá bom? Então, 16 e 6 a gente divide por 2, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 3. E aí vamos fazer isso aqui. Então, eu vou ter lá 8 vezes x, 8x, que é igual 3 vezes 16, 48, 3 vezes x, 3x. Ficou assim para mim. Então, eu vou ter lá que 8x menos 3x é igual a 48. Eu tenho aqui 5x é igual a 48. Então, esse x é igual a 48 dividido por 5. Se você fizer essa continha, 48 dividido por 5, vamos fazer ela aqui. Então, 48 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45, sobrou 3. 30 dividido por 5 dá 6. Então, meu x equivale a 9,6. Está respondido o exercício. A pergunta dele era quanto que vale o segmento CP. 9,6. Aí se atenta sempre à pergunta. Se ele tivesse perguntado quanto que vale o segmento BP, ele vale 16 mais 9,6 ali. Valeu?